Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom poder ver cada rostinho aqui. Os irmãos outrora ali da Penha, Vila Danfer. Graças a Deus, muito bom. Eu gosto dessa parte de falar sobre livros. Ótimo, obrigado. Então, eu trouxe aqui alguns livros, alguns títulos. E normalmente as pessoas falam assim, mas eu não consigo ler. A gente tem dito o seguinte, leia 3 páginas por dia. Se você ler 3 páginas por dia, em um ano você vai ter lido mais de 1000 páginas. Quantos livros de 200 folhas, páginas você vai ler? 5. Quantos livros de 120 páginas você vai ler? 6, 7 livros. Então, a leitura é muito importante para nos levar à reflexão. Falando nisso, e dentro do que eu quero ministrar hoje, nós trouxemos aqui um título que é um lançamento recente da Impacto, Surpreendente Amor de Deus. Deus ama todas as pessoas? Sim ou não? Sim. Deus ama umas pessoas mais do que as outras? Sim ou não? Sim. Precisa ler esse livro. Tem pessoas que têm mais espaço na sua vida para o amor de Deus. Tem pessoas que têm menos espaço, porque está cheio de outras coisas. Então, não tem espaço para o amor de Deus. E aí nós precisamos dessa revelação sobre o surpreendente amor de Deus. Fica aqui uma dica. Tenho poucos títulos ali atrás, não trouxe muitos, porque não consegui pegar ainda na editora. Agora, eu trouxe aqui do meu amigo Jamê Nobre, meu colega de ministério em Jundiaí, A Casa e a Igreja, uma volta à nossa essência. Esse livro não vai falar sobre igreja caseira. Esse livro vai falar sobre a sua casa ser uma igreja. Esse livro vai falar como a sua casa pode se tornar uma igreja. E ele vai tratar aqui sobre lares redentores, tal qual a irmã Rosária Butterfield, no Evangelho e as Chaves de Casa, faz uma boa explanação sobre isso. E o Jamê, ele fala sobre a importância de voltarmos à nossa essência. Então, pense sobre como você está se relacionando com os vizinhos do seu prédio, da sua rua. Eu, de vez em quando, vou na chácara lá em Valinhos, ou às vezes alguém traz para mim de lá, nessa época aqui, sacolas de limão. Eu pego e saio batendo ali na porta dos meus vizinhos. Você gosta de limão? Está aqui um saquinho de limão para você. E você tem que ver como que os meus vizinhos agora dão um sorriso azedo para mim. É muito legal ver como que as pessoas gostam de receber. Anteontem, eu estava numa conferência em Atibaia. Anteontem não, faz alguns dias, nessa semana aqui. E a hora que eu estava voltando, o irmão falou assim para mim, olha, você quer abacate? Eu falei, quero. Aí ele me deu 2 sacolas de abacates. Adivinha o que eu fiz? Comecei a bater nos vizinhos oferecendo limão e abacate. Então, por quê? Porque eu quero que eles sintam o amor de Deus. Eu não estou simplesmente pregando o livro de Mateus, de João, ou falando o Evangelho. Eu estou demonstrando que eu conheço eles, que eu tenho algum interesse neles. Então, a casa e a igreja, uma volta à essência. Eu tenho falado também do Jamê Nobre, conceitos a respeito do discipulado. Você está sendo discipulado por alguém?
Você está sendo acompanhado por alguém? Então, o Jamê Nobre vai trazer aqui algumas reflexões sobre discipulado. Isso aqui é um livro que a gente lê em algumas horas, porque ele é muito compacto, um livro bastante sucinto e vai direto ao ponto. Então, conceitos a respeito do discipulado. Fica aqui uma dica para a sua biblioteca, e sempre cabe, viu, Gabriel? Sempre cabe. Então, obrigado. Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias novamente em 2 Pedro. Como eu disse na última vez que estive aqui, estou muito impactado com a epístola de Pedro. E estou, assim, fielmente em cima desse assunto. Nós temos falado sobre a importância do Evangelho. Nós temos falado sobre a importância de pregarmos o Evangelho. E aí, vocês têm sido aqui ensinados sobre o que é o Evangelho. Vocês estão aprendendo cada vez mais sobre essa mensagem central das Escrituras, a boa nova. Jesus é a boa notícia. Jesus veio com uma boa notícia. E aí os apóstolos depois trabalharam para que a boa notícia não se perdesse. E existe um apreço, um entendimento, uma visão sobre a importância de darmos a boa notícia. E aí Pedro, como eu falei com vocês da última vez, ele tinha uma preocupação com os irmãos que estavam dispersos por toda a Ásia, com os dispersos em países ali ao redor de Israel. E ele exorta os irmãos a não se afastarem do Evangelho. Ele exorta os irmãos a não perderem de vista o Evangelho. E aqui nessa carta, nesse capítulo, Pedro fala dessa obra feita na cruz, a obra que é feita dentro de nós e a obra que nos leva para fora. Então, Pedro mostra como que, para ir para fora, nós precisamos ter essa revelação do que Jesus fez na cruz e trouxe para dentro de nós. Por que ele trouxe para dentro de nós? Porque antes a obra era fora. Havia um lugar santo para adorar. Havia um altar externo para sacrificar. As leis estavam fora, num livro sagrado que estava dentro do templo. Hoje, pela obra do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, ele trouxe para dentro de nós as alianças. Ele trouxe para dentro de nós o altar de sacrifício. O Espírito agora habita em nós. Amém? Agora o Espírito habita em nós. A obra não é mais fora. Mas nós precisamos compreender o que foi realizado na cruz. Nós precisamos entender que a nossa vida começa na cruz. Então, nós precisamos dessa revelação sobre o Evangelho. Se você quer entender mais sobre isso, ainda tem ali a cruz do Bob Sorge, Evangelho puro. Então, 2 Pedro, capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então Pedro está falando que nós recebemos pela fé e pela fé de Deus a justiça, a graça e a paz.
Então, na cruz, Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Na cruz, Jesus dispensou a graça de Deus. E na cruz, Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz. Amém? Então, na cruz, o evangelho foi consumado. Na cruz veio, por meio da cruz, veio a boa notícia. Por meio da cruz veio a salvação. Por meio da cruz, o Filho de Deus deixou de ser unigênito e passou a ser primogênito. Na cruz, Jesus se tornou homem eternamente. Tem um homem que habita os céus. Tem um homem assentado à direita de Deus. Tem um homem com as mãos furadas. Ele é a nossa salvação. Agora, nós precisamos anunciar o evangelho. Nós precisamos que as pessoas saibam que não é por seu esforço, não é por sua justiça que ela será salva. Nós somos salvos por causa da justiça de Jesus. Nós somos salvos porque Jesus cumpriu a exigência da lei. Porque Jesus cumpriu a exigência de Deus. Por quê? Porque o pecado exige sangue. Então, quando as pessoas estão sujeitas ao poder do pecado, elas vivem debaixo de condenação. Elas vivem uma frustração, porque o fim do pecado é a morte. E essa morte é separação total de Deus. Mas nós precisamos anunciar às pessoas que Jesus pagou o preço por nossos pecados. E uma vez que nós nos arrependemos, nós temos acesso a esse perdão. Nós temos acesso a essa graça. Que graça é essa? A graça de Deus é que Ele estendeu o seu favor para nós. Nós éramos dignos e merecedores do inferno. Apóstolo Paulo, ele faz uma declaração em Romanos capítulo 3, justo não há, nem sequer um. Todos merecem total maldição. Por quê? Porque Adão pecou. Porque o pecado entrou na humanidade. Então, a humanidade ficou destinada ao inferno. Então, o que nós merecemos? O inferno. O que nós não merecíamos? A salvação. Então, a graça de Deus se manifesta por meio desta salvação, chegando até nós por meio do sangue de Jesus. O homem é mau desde sua meninice. O homem vive na maldade desde sua meninice. Na mais tenra idade se manifesta a maldade e a necessidade da cruz. Então a graça de Deus nos alcançou. Nós fomos alcançados pela bondade imerecida de Deus. Nós fomos tocados pela bondade imerecida de Deus. E às vezes, por causa de uma justiça própria, ficamos tentando justificar o porquê que Deus poderia me abençoar, ou o porquê que Deus não... Acho que eu não desliguei nada ainda. Vou tentar me vigiar. Então, às vezes, nós ficamos tentando justificar, Deus não me abençoou por causa disso. Mas Deus agora vai me abençoar por causa daquilo. Percebe a nossa justiça própria? Muitas vezes nós não confiamos na justiça de Deus. Aí nós tentamos justificar a nossa bondade para Deus. Queridos, não tem como justificar. Só Jesus é bom. Só Deus é bom. Nossa natureza humana
precisa ir para a cruz todos os dias. Nossa natureza humana precisa ter experiência com a cruz todos os dias. A cruz não é algo que um dia nós tomamos. A cruz é algo que nós precisamos abraçar cada dia. É cada dia. Cada dia abraçamos a cruz. Cada dia negamos-nos a nós mesmos. Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está nos chamando? Para vivermos uma vida de negação. Jesus viveu uma vida de negação. Desde o dia em que ele deixou os céus para habitar na terra, para encarnar, para descer, para visitar Maria pelo Espírito Santo e ser gerado no ventre de uma mulher. Desde aquele dia em que ele decidiu, junto com o Pai, em vir para a terra, ele começou a viver como Deus a autonegação, a negar a si mesmo. Então, segundo ponto, desculpa. O primeiro ponto, a minha esposa está ali olhando, ela já falou assim, cadê o primeiro? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos ter uma coisa clara na nossa mente. Escute bem, abra bem seus ouvidos. O Evangelho não nos livra de sofrimento. Então eu vou repetir. O Evangelho não nos livra de passar sofrimento. Sofrimento é consequência do pecado. Sofrimento é consequência da condição humana. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou melhor, nós temos dois caminhos a seguir. Primeiro, eu vou passar o sofrimento com Deus, porque quando eu passo o sofrimento com Deus, eu passo confiando na bondade de Deus, esperando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu gasto as minhas emoções diante da presença dEle. Eu coloco a minha expectativa nele, diante dos meus sofrimentos, diante das minhas angústias. Eu não deposito aos pés de pessoas, eu deposito aos pés da cruz. Agora, a segunda atitude para passar o sofrimento é sem Deus. Eu tenho condições, eu tenho força, eu tenho minha cabeça, eu faço conforme o que eu penso, eu ajo conforme a minha capacidade, eu ando de acordo com o meu entendimento, porque ninguém manda em mim, ninguém me domina, nem Deus, claro. Então, eu vou passar essa vida, eu vou passar esse sofrimento, gastando os meus recursos naquilo que não é Deus, naquilo que não tem esperança. Porque a vida é passageira. A vida passa. E aí, como nós estamos contando os nossos dias? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Com Deus ou sem Deus? Em Cristo ou sabendo que Cristo veio? São posições diferentes. Agora, segundo ponto é que Jesus foi claro com relação ao sofrimento. João 16, 33. Vai ter aqui, não? Vai ter? João 16, 33.
Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. Repete comigo. Para que tenhais paz em mim. Para que tenhais. Jesus está falando assim, eu estou falando essas coisas, para que vocês tenham paz em mim. Eu não estou enganando vocês. Eu não estou fazendo uma falsa promessa para vocês. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. E não tem um versículo que diz, e vós vencereis também, tá bom? Isso não está na Bíblia. Esse versículo não existe. Tá joia? Igual aquele versículo de Nostradamus 1 e 2, fazes por onde que eu te ajudarei. Também não está na Bíblia. Tá joia? Fica claro isso. Jesus não nos enganou. Jesus foi claro em dizer que no mundo nós vamos ter tribulações. No mundo nós vamos passar por aflições. Esse evangelho que diz, vem para Jesus e seus problemas serão resolvidos, não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho escrito nesse livro. As boas novas nos remetem ao futuro. As boas novas nos apontam para a eternidade. As boas novas não garantem boa vida na terra. As boas novas não garantem que nós teremos uma vida mais excelente que outras pessoas. As boas novas garantem que por amor a Jesus nós seremos perseguidos. Que por amor a Jesus teremos que deixar pai, mãe, irmãos, prosseguir Jesus. Que por amor a Jesus nós seremos caluniados. O Evangelho garante isso. Que isso vai acontecer. E eu vou chamar a sua atenção. Apóstolo Paulo, ele tinha tanta revelação, tanta clareza, né? O Gabriel usou esse verbo, né? Clareza. Tanta clareza sobre o sofrimento, que quando nós acompanhamos a vida e a história do apóstolo Paulo, a gente pode perceber que ele quase que sofreu mais do que Jesus fisicamente. Jesus foi açoitado uma vez antes de ser crucificado. Apóstolo Paulo foi açoitado várias vezes. Apóstolo Paulo foi apedrejado. Você sabe onde que eles jogavam pedra? Na cabeça. A pedra não era para ferir seu dedão do pé. A pedra não era para atingir sua coxa ou seu peito. O apedrejamento era para matar. Ele foi dado como morto. Certamente o crânio dele foi aberto, ficou exposto. E quando todos o deixaram, ele se levantou, bateu a poeira e seguiu, porque ele tinha mais o que fazer. Sofreu um naufrágio. Foi rejeitado por amigos que ele pregou o evangelho. Ele foi deixado na cadeia sem ser visitado. Ele terminou os seus dias num calabouço horrível. Está lá o buraco até hoje. Tem água. Ele ficou lá até ser crucificado de cabeça para baixo. Eu estou falando de apóstolo Paulo. Você está... Irmãos, vocês estão aí? Tem alguém querendo ir embora? Ainda não, né? Ok, então eu vou continuar. Porque Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Jesus não carregou a sua cruz, bonitão. É você que vai carregar a sua cruz. É você que vai andar pela via dolorosa. Via dolorosa, nós fazemos ela para a faculdade, para a escola, para o trabalho, para a academia, para a feira, para onde nós formos, será nossa via dolorosa. Teremos a oportunidade de tomar a cruz. Então, que evangelho nós temos pregado? Que evangelho nós estamos anunciando? Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 13. Mas antes de Marcos 13, estou meio acelerado aqui hoje, estou parecendo até o Gabriel acelerado. Eu vou falar sobre o terceiro ponto. Deixa Marcos 13 separado aí. Cuidado. O terceiro ponto é cuidado. Não prega um evangelho que soluciona todos os seus problemas. Cuidado. Não prometa o que a Bíblia não promete. O que a Bíblia promete é que nós vamos passar por tribulação. O que a Bíblia promete é que nós seremos perseguidos. Nós estamos no Ocidente. Nós temos uma ilusão sobre liberdade. Nós vivemos ainda num país que tem uma certa liberdade. Diferente de Cuba, diferente de Nicarágua, diferente de outros países, como Bolívia está cada vez menor, Chile houve uma reviravolta agora. Nós estamos aqui no Ocidente, mas quando nós vamos para o Oriente, na Ásia Maior, Ásia Menor, Europa Ocidental ou até Oriental, a Europa Oriental, nós vamos ver que essa liberdade já não é mais igual, já não é mais a mesma. Essa liberdade foi cerceada. Países como Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, e aí você vai para Azerbaijão, Quadraquistão, Tidiquistão e outros estão lá, onde a liberdade foi completamente zerada. Nigéria, Síria, vocês estão acompanhando? Mali, vocês estão acompanhando? Coreia do Norte, China, não existe mais liberdade. Os cristãos são mortos todos os dias. Todos os dias pessoas são mortas, decapitadas, queimadas, por causa do Evangelho, por amar a Jesus. Nós ainda temos uma certa liberdade. O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Nós estamos nos preparando para o fim. Nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou cantamos Hosana, vem nos salvar. Hosana, o filho de Davi, vem nos salvar. Mas eu pergunto, nós estamos nos preparando? Você está preparando sua casa? Você está se preparando? Para que você está se preparando? Você está se preparando para os piores dias que virão? Ou você está
preparando sua vida para viver os melhores anos da sua vida, de acordo com o conceito dessa era, com o conceito desse tempo. Cuidado! Existe um espírito de engano sobre a terra. Jesus alertou várias vezes que ninguém vos engane. Só quero lembrar que eu estou falando do Evangelho, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. E eu queria pedir que fosse na Nova Almeida atualizada, se possível. É possível? Não é não? Que pena. Primeira Coríntios 15, 19. Ok, tá vendo, ó? Dignos de pena. Que pena, né? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, tem pessoas que estão dando tudo para esta vida, sem pensar que existe uma vida eterna. O Evangelho nos chama a atenção para a eternidade. O Evangelho nos desafia para não vivermos de acordo com esse mundo temporal, passageiro, e ele nos chama para olharmos a eternidade, vivermos a vida eterna. Nós podemos começar a experimentar a vida eterna agora. Como? Conhecendo a Deus, experienciando Deus, se relacionando com Deus, ouvindo a voz de Jesus. Uau, nós podemos começar a experimentar, mas experimentar. Então, João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Você está procurando conhecer a Deus? Você tem lido as Escrituras? Você está gastando tempo a sós com Deus da sua vida? Você tem meditado na palavra de Deus? Você, como o pai de família, você tem orado com a sua esposa? Você tem lido a Bíblia com seus filhos? Você, como um filho solteiro, você tem sido um bom filho para os seus pais? Você tem sido um filho excelente para os seus pais? Isso é vida eterna. Começar a expressar quem Deus é. Começar a expressar a grandeza de Deus. Começar a expressar o amor de Deus dentro de casa. Vem limpar o salão. Vem ajudar a limpar o salão, mas ajuda também a lavar a calçada, o banheiro também na sua casa. Às vezes você está sendo impedido de vir ajudar, porque em casa você também não faz. Está difícil, né, irmãos? Ai, 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 né? Minério hoje veio com tudo. Ô, glória, a irmã Chica está falando, ô, glória. Aleluia. Vamos sacudir e pisar, porque o Senhor é bom, né, irmã? Oh. Presta atenção, irmãos. Nós precisamos compreender a obra de Jesus da cruz.
Nós precisamos de revelação. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos falar com as pessoas que estão perto de nós. Nós precisamos falar com os nossos vizinhos. Nós precisamos falar com os nossos parentes e amigos. As pessoas precisam ser avisadas que o fim está próximo. O fim está próximo. Eu não sei se 10 anos, se é 15 anos, se é 20, eu não sei. Se for 20 ou 30, está próximo. Está entendendo o que eu estou falando? Está próximo. A humanidade não vai aguentar muito tempo. Está ficando insuportável. Tem pessoas que não enxergam que está insuportável, porque são crianças. João fala assim, filhinhos, depois ele fala assim, jovens, depois ele fala assim, pais. São expressões de maturidade. Uma criança brinca, corre, pula, senta na mesa e fala assim, quero comer, estou com fome. Ela não pergunta se foi feito, ela não pergunta quem fez, ela não pergunta se está bom, ela não pergunta qual é o cardápio, ela senta na mesa e quer comer. Ela não percebe a vida. Ela não tem entendimento da vida. Tem adultos que são assim, crianças. Não percebe. O espírito de engano está operando. Os jovens têm muita força. Querem viver 48 horas em 24. Não dormem, não descansam. Acham que vão conseguir tudo em 24 horas, dormindo 4, 3, 2, achando o máximo, dormir 4, 5 horas. Como disse, é jovem. Não chegou ainda à fase da experiência. Não é maduro ainda suficiente. Então quer gastar tudo, quer gastar tudo. Leia os livros. Você vai ler o livro História que não foi contada do século XX, e você vai ver que muitos homens de Deus morreram cedo. Gastaram sua vida servindo a Deus, deram tudo, tudo, sem se preservar. Morreram cedo. Porque o corpo humano tem um limite. O corpo humano tem um limite. Deus não está pedindo isso. Não é isso. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Por isso que a Bíblia também fala sobre descansar no Senhor. E aí tem os pais, tem os maduros, que vão cuidar das crianças e vão cuidar dos jovens. Vão direcionar. Maravilhoso ser jovem. O jovem tem mais força, o jovem vai mais longe. O jovem tem uma capacidade maravilhosa. Graças a Deus pelos jovens. Não vai faltar jovens para lavar esse salão. Oh Deus, move nesse lugar, Jesus. Senhor Jesus. Tem que fazer um apelo mais forte aqui, né? Que evangelho nós estamos pregando? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prestar atenção. Jesus veio para nos levar para a cruz. A nossa vida começa na cruz. A nossa experiência com Deus vai se aprofundar na cruz. Mas, Abinério, não é, tem que falar sobre esperança? Sim, a esperança de vida eterna. Porque se a nossa vida se limita a essa vida, então cruz não cabe. Se os nossos projetos é para essa vida, a cruz não faz parte, nem tampouco o Evangelho. Jesus é só uma história. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Então faz assim para eu ver. Ah, pelo menos metade eu estou percebendo. Muito bom. Tem uma luz aqui que fica, né? Mas ok. Então, Marcos 13. A partir do versículo 3. Presta atenção. Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Esse Evangelho pode ser pregado para qualquer pessoa, independente de classe social. Você falar sobre cruz, sofrimento e esperança, qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa entende. Agora, se você falar de um evangelho que soluciona todos os seus problemas, só algumas pessoas vão querer isso. Pessoas esclarecidas de mente nunca vão acreditar nisso, porque isso também não é verdade. Jesus estava ali sentado, no monte. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém vos o quê? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e o quê? E enganarão. Fala, irmãos. Há muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Queria chamar a sua atenção. Nação se levantará contra nação. Isso está acontecendo. Mas se você pensar em nação como país, você vai dizer assim, não, isso não está acontecendo. Mas se você olhar nação como está escrito no grego, etnia, você vai ver que isso está acontecendo. Existe várias nações dentro de um país. O Brasil tem várias nações. O Brasil tem várias etnias. O Brasil tem vários povos. No Brasil tem vários costumes. E nós estamos vendo uma guerra acontecendo agora. Pessoas lutando contra a sua família, pessoas lutando contra seus filhos, pessoas lutando contra você. O homem não pode ser homem. O homem precisa ser parecido com mulher. O homem não pode manifestar a sua masculinidade. Eu não estou falando de machismo. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o feminismo. Eu creio que o homem foi estabelecido por Deus como o cabeça para governar, não sozinho, com a mulher. Mas existe uma guerra fazendo com que as mulheres não sejam mulheres, sejam qualquer coisa, menos mulheres. Existe uma beleza na feminilidade. Existe uma expressão de Deus na feminilidade. Existe uma expressão de Deus que só a mulher é capaz de transmitir. Que o homem não é capaz de transmitir. Que o homem não é capaz de expressar. Mas Satanás lançou um espírito de engano sobre a terra, fazendo com que as mulheres sejam descaracterizadas,
fazendo com que os homens sejam descaracterizados. Cada um carrega uma expressão de quem Deus é. Então, essa guerra está acontecendo. Vai ficar pior. Estamos aí, no limiar de uma grande guerra. Está para acontecer. Ameaças já foram feitas. Um determinado país se levantou e ele está há poucos dias de adquirir a bomba atômica. Isso é sério. Outro país já se levantou e disse: ou vocês entregam ou nós vamos te atacar. Então, irmãos, presta atenção. O mundo pode mudar dentro dos próximos dias, de uma forma que nós aqui não estamos acostumados. Então, presta atenção. Agora é tempo de pregarmos o Evangelho. Agora é tempo de pregarmos o Evangelho. Continuando o texto. 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Espera aí, eu pulei? Pulei, né? Parei no 8. 9. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário, olha o 10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quero avisar uma coisa, estou deixando vocês de sobreaviso. O Evangelho está sendo pregado a todas as nações. O testemunho de Jesus hoje está lá em Meca, está dentro dos maiores países islâmicos, está dentro dos países mais fechados do Oriente Médio. Eu poderia citar aqui diversos países onde o comunismo impera, onde o islamismo impera, mas o testemunho da igreja está lá. Isso está acontecendo agora. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado em todas as nações. Isso não significa que todas as pessoas ouvirão do mesmo jeito, é diferente. Entenda isso. Deus confia no que Ele fez. A lei moral está dentro de cada homem. Todos carregam a lei moral. Não importa se já ouviu falar de Jesus ou não. A lei moral está dentro. Então, 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, é até o fim. É até o fim. Jesus fala sobre permanecer. Não basta crer, tá bom? Não basta crer. Precisa permanecer. Depois você lê João 15. Quantas vezes Jesus vai falar sobre permanecer? No Evangelho de João tem mais de 33 versículos falando sobre permanecer. E permanecer tem a ver com habitar. Leia o livro Surpreendente Amor de Deus. Então nós precisamos estar prontos para reprogramar as nossas mentes. Nós precisamos experimentar uma metamorfose na nossa mente. O que o apóstolo Paulo fala, renovem a vossa mente pela transformação.
Então, nossa mente precisa experimentar uma metamorfose. Nós precisamos compreender que esse evangelho não está na Bíblia. O evangelho pop não está na Bíblia. O evangelho não é popular. O evangelho é cruz. O evangelho é negar-se a si mesmo. O evangelho é andar a segunda milha. O evangelho é virar a outra face. O evangelho é perder para ganhar a Cristo. Não dá para ter Cristo e todas as outras coisas. Você precisa decidir. Você quer continuar membro dessa igreja? É esse o evangelho que essa igreja vai pregar. Não vai pregar outro evangelho. É esse evangelho que essa igreja crê. Mas existem outras que pregam outro evangelho, mas não está na Bíblia. Presta bem atenção. E eu não estou falando mal de nenhuma das outras ao redor. Talvez essa revelação ainda não chegou em muitos outros lugares. Mas existem muitos outros lugares que pregam a mesma coisa. Eu não estou falando novidade. Eu só estou falando do que está escrito no Evangelho, na Bíblia. Então, Jesus foi o único que cumpriu a lei. O jovem rico encontrou-se com Jesus. E Jesus perguntou para ele: e aí? Você está pronto? Estou pronto. Você tem observado a lei? Tenho. Você honra seu pai e sua mãe? Você não adora outros deuses? Não. Tudo isso eu observo desde a minha meninice. Eu nunca descumpri a lei, eu cumpro a lei. Ah, você cumpre a lei? Te falta uma coisa. O que me falta? Vende tudo que tens, dê aos pobres e segue-me. Olha para quantas pessoas Jesus fez esse convite. Para poucas pessoas. As multidões seguiam Jesus, mas Jesus não as convidava para segui-lo. Para algumas pessoas Jesus disse: me segue. Para outras pessoas Jesus disse: vai. Mas aquele jovem rico não era qualquer pessoa. Ele estava sincero. Mas uma pessoa que cumpre a lei, entrega tudo. Uma pessoa que cumpre a lei, ela vai entregar tudo. Jesus cumpriu a lei de Deus. Ele entregou sua vida, ele entregou sua unigenitura, Jesus entregou a sua herança. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Agora nós somos filhos por adoção, porque Jesus entregou tudo. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você precisa entregar tudo. Hoje nós falamos sobre 10%. Hoje nós falamos sobre dar o dízimo e dar oferta. A igreja em Jerusalém, quando experimentou o derramamento do Espírito Santo, eles passaram a dar tudo, 50%, 40%, 100%. E eu não estou aqui querendo dizer para você que você tem que fazer isso, mas eu estou aqui te avisando. É para lá que o Espírito Santo vai te levar. Você só precisa saber se você vai deixar ou não. Eu estava conversando com alguns jovens num outro estado, e eles estavam perguntando um pouquinho sobre a minha vida. E eu estava falando para eles: eu tive uma oportunidade na minha adolescência de ser convidado para herdar uma indústria dentro da minha família, e eu disse não, porque eu tinha um alvo, eu queria Jesus. Então eu tive o meu próprio negócio com 19 anos. Eu já assinava carteira, mas quando o Senhor me chamou, eu vendi tudo e mudei para São Paulo. Isso já faz mais de 36 anos. Depois de alguns anos morando em Jundiaí, um outro empresário me chamou e me ofereceu 50% dos seus negócios, porque ele me queria como sócio. Eu disse não, porque Deus tem um chamado para a minha vida e eu preciso cumprir. Ele falou: cara, eu respeito isso que você está fazendo. Ele é meu amigo até hoje.
Eu era concursado de uma prefeitura, professor, diretor, coordenador de escola, quando os irmãos falaram para mim assim, nós precisamos de você tempo integral. E o que a gente pode pagar para você é o que você está ganhando. Eu falei, puxa, se eu estivesse na outra prefeitura seria mais, né? Mas é nessa que eu estou, né? Então, aceitei, tempo integral, fui eu. Você abriu mão de um concurso? Eu abri mão de um concurso. Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa. Eu sinto que o chamado de Deus me leva por caminhos onde eu preciso renunciar, onde eu preciso abrir mão. Então, eu creio naquilo que o Paulinho Vicente está cantando, perdendo tudo, por amor e com alegria, todos os meus dias. Eu não tenho dúvida, se ele não bateu na sua porta, ele vai bater. Eu estou falando para você da minha experiência. Eu não deixei de casar, eu não deixei de ter filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas eu tenho certeza de uma coisa, é dele. E quando ele quiser, eu sei que uma hora ou outra eu vou ter que entregar. Você está entendendo o que eu estou falando? O Evangelho é as boas novas para uma vida eterna. Essa vida, quanto dura? 70, 80, 90? Não sei. Mas essa vida, é passageira. Mas a eternidade, não tem como contar. A eternidade não tem como contar. O que você quer? A eternidade ou os bens dessa vida? O que você espera? Você espera aqui ou você está semeando para um tesouro no céu? Eu queria te convidar a fazer essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Eu creio que quando Jesus morreu na cruz, ele selou a nossa salvação. Ele selou a nossa herança. Ele selou o nosso destino com Deus. Que essa graça te alcance. Que esse amor encha o teu coração. Que o Senhor encontre espaço em você. Que você seja levado pelo Espírito Santo a se esvaziar, para que em você caiba mais do amor de Deus, caiba mais da graça de Deus. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu quero te convidar a dizer, Senhor, seja sincero para ele, Senhor, eu tenho muita força não, mas eu estou aqui. Eu não sei não sobre amanhã, mas eu estou aqui, eu quero ser tocado, me toca. Me toca. Ele pode tocar em você. Você quer? Vamos ficar de pé. Vamos olhar para Jesus. Vamos adorar Jesus. Adora Jesus. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Eu não quero que você tome essa palavra como uma acusação. Eu não quero que você tome essa palavra como um peso. Mas eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse com você. Ouça a voz do Espírito Santo. O que ele está falando com você? O que ele está falando com você? Oh, Jesus.